Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Fome e sede frequentes, fraqueza, feridas que demoram a cicatrizar, mudanças de humor. Esses são alguns dos sintomas que podem indicar o diabetes, doença causada pela produção insuficiente de insulina. O hormônio regula a glicose no sangue e garante energia ao organismo. Atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivem com a doença, o que significa quase 7% da população. O diabetes pode levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, rins e nervos. Em casos mais graves, pode levar à morte. O diabetes tipo 1 aparece geralmente na infância ou adolescência, mas também pode ser diagnosticado em adultos. Já o tipo 2 está ligado ao sobrepeso, sedentarismo, hipertensão e hábitos alimentares inadequados. O que fazer para evitar a doença? O que fazer para tratar? Será que o diabetes tem cura? Para conversar sobre este assunto, nós convidamos a endocrinologista Marília Espíndola. Olá, doutora. Olá, seja bem-vinda ao Band Entrevista. Prazer. Muito obrigada pela sua participação. É muito grande o número de pessoas que têm diabetes, né? A gente fala quase 7% da população dos brasileiros, é um número muito alto. É muito expressivo. Na verdade, saiu novo rastreamento, né, desses números no mundo, e o Brasil é o 5º país no mundo em prevalência de diabetes. Por que será isso? Pois então, na verdade, assim, a gente tem muitos casos sendo diagnosticados recentemente, né? Hábitos de vida que estão mudando. Então, a gente hoje já vê um número mais crescente de crianças e adolescentes com diabetes tipo 2. Então, é uma epidemia mundial realmente preocupante. Sim, e aí quando a senhora fala que o Brasil é o 5º país, né, com maior número de pessoas que têm a doença, aí tem esses maus hábitos, na verdade, né? A gente pode fazer essa associação? Pode, muito. Então, o que vem crescendo realmente são os casos de diabetes tipo 2, né? O tipo 1 ainda é difícil de diagnosticar um pouco mais, às vezes a gente tem essa demora, né, nesse diagnóstico, mas o tipo 2, como tem esse boom aí de obesidade, de sobrepeso, sedentarismo, estresse, esses números estão cada vez mais frequentes. Então, a projeção, só de interrompendo, é para que 2045 a gente tenha mais de 700 milhões de casos no mundo. É muita coisa. É muita coisa. Esse tipo 1, a pessoa já nasce com diabetes ou não necessariamente? Não necessariamente. Na verdade, a gente sabe que tem uma predisposição genética, né? E o tipo 1, ele é causado por um defeito autoimune. Então, eu tenho anticorpos, que são células de defesa, contra as células do pâncreas, né? Então, provavelmente tem algum gatilho aí ambiental, seja algum alimento, alguma infecção viral, e que faz com que deflague o diabetes tipo 1, tá? E olha só, tem uma lenda, que eu não sei se é lenda, que a gente vai ver aqui se é mito ou não. A pessoa que come muito doce, ela pode vir a desenvolver a doença? Então, na verdade, é um fator de risco importante, né? Os hábitos alimentares para o diabetes tipo 2 tem uma carga muito significativa, muito importante. Então, hábitos com muito doce, muito açúcar, refrigerante, bebidas açucaradas, são fatores de risco. Bebidas alcoólicas também? Bebidas alcoólicas, tá? São fatores de risco para isso, porque faz com que dificulte o funcionamento da insulina. Então, o tipo 1 é devido a uma deficiência autoimune, não produz a insulina. Então, por isso que é muito mais frequente. Então, é algo do próprio organismo. Não são fatores externos, né, que vão levar a isso? Normalmente é intrínseco, né? O paciente tem esse fator de risco, nasceu com aquele fator e ele gera isso já muito precocemente na vida. Agora, o tipo 2 é adquirido, né? Então, e o que é mais interessante que os pacientes às vezes não sabem é o fator de risco familiar. Então, você tem um dos pais diabéticos, a sua chance é de 50% de ter. Você tem pai e mãe diabéticos, a chance é de 80% de ter. Então, o fator de risco familiar para o diabetes tipo 2, o adquirido, o do adulto, do idoso, é muito mais forte nesse sentido. E os hábitos alimentares, sedentarismo, tudo isso também vai contribuindo para parar o funcionamento dessa insulina. Ela vai agindo de forma inadequada, irregular e ao longo do tempo vai levando à falência da produção dela. Isso é sério, né? Porque aí a gente está responsabilizando a própria pessoa, né? Tem essa responsabilidade, sim. A gente sabe que tem vários genes associados também, mas principalmente hábito de vida. Então, isso é bom até. Na verdade, tem a responsabilidade, sim, do paciente, mas a gente sabe como prevenir. Verdade. Né? Então, assim,
a carga que a gente põe em cima do paciente, olha, se você às vezes cuidar, isso você não vai ter. Porque às vezes, minha família toda tem diabetes, o que eu faço? Cuide-se o quanto antes. Porque às vezes você pode prevenir sim de você ter uma doença dessa séria e progressiva como é o diabetes. E quando a senhora fala, cuide-se o quanto antes, quais são esses cuidados? Então, na verdade, a gente tem que sair do sedentarismo, né? Praticar exercício físico. E aí a gente está falando assim, uma caminhada, meia hora por dia? Isso já é válido, tá? O que é recomendado no mínimo 150 minutos por semana, né? Então, 3 vezes por semana, não precisa fazer exagero de exercício, mas é preciso fazer alguma atividade física importante ali. Porque a gente fala de exercício físico, é uma atividade que seja planejada, porque tem muitas pessoas que falam, não, mas eu arrumo a casa. Você está praticando alguma atividade física, que bom, né? Que não fica o tempo todo sentado. Mas o exercício, que é planejar, separar um tempo, colocar um tênis, isso é mais impactante na prevenção do diabetes e no tratamento também. E aí eu vou fazer um parênteses aqui para a senhora, porque assim, a gente é mestre em arranjar desculpas, né? Certamente, as academias são caras, se você quiser fazer alguma coisa em algum local vai ser caro, mas aí faz uma caminhada, né, doutora? Uma caminhada, hoje já tem artifícios de aplicativos no celular que você pode fazer um treino em casa, às vezes. 20, 15 minutos, você pode pular uma corda, sair para passear com o cachorro, né? Então, a desculpa, eu falo que é desculpa. Se a gente for bom em desculpa, a gente não consegue fazer nada. É verdade. Né? Então, tem que fazer alguma coisa sim, porque isso tem impacto na sua saúde, em prevenção e tratamento de doenças. Perfeito. E não somente o diabetes. Aí vai o colesterol alto, vai problemas cardiovasculares, vai a questão do sobrepeso, obesidade. O exercício é uma medida simples, barata e altamente eficaz para a prevenção de várias doenças. Tá, então além do exercício... Dieta, alimentação, né? Tem que ser um pouco mais equilibrada. Infelizmente hoje está na cultura do fast food, né? Comidas rápidas, comidas que a gente não prepara em casa e normalmente... Industrializados. E normalmente esse tipo de alimentação é rica em açúcar e rica em gordura. Sódio também, né? Sódio, então assim, produtos industrializados, químicos, né? Então, acaba que excesso desse tipo de alimentação, que é muito industrializada, muito gordurosa, açucarada, vai fazer com que aumente o risco para o diabetes, sim, ainda mais se você tiver fator de risco familiar. Então, não tem jeito. A gente pode, sim, comer, né, de vez em quando, mas isso não ser uma rotina. Porque senão eu falo que a conta chega. Sim. Né? Se a gente exagera um tipo de alimento que a gente sabe que não é saudável, provavelmente para o futuro vai ter algum problema de saúde. Verdade. Né? Então, esses são os pontos principais ali, básicos, né? O exercício e a alimentação. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, que é importante a gente esclarecer. Importantíssimo. E a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode e deve participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o número do nosso WhatsApp, 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí que a gente espera você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre o diabetes. A nossa entrevistada é a médica endocrinologista, doutora Marília Espíndola. Doutora, quais são os sintomas? Nós falamos ali rapidamente no começo, mas queria que a senhora explicasse para a gente quais os sintomas do diabetes. Então, a maioria das vezes é assintomática. Isso que gera uma preocupação, né? Uma doença silenciosa. Silenciosa. O diagnóstico dela costuma não dar sintomas e as complicações também costumam ser silenciosas. Então, é uma doença, né, que exige um segmento, exige um acompanhamento, porque você não sente quando a sua glicose está descompensada muitas vezes. Agora, aqueles sintomas todos que você elencou, na verdade, são os sintomas de quando a glicose está muito alta. E aí a gente vai só relembrar aqui, fome e sede frequentes, né? Fraqueza, feridas que demoram a cicatrizar e até mudanças de humor também. Mudança de humor, visão turva, a perda de peso inexplicada. O aumento também tonturas, ou não? O aumento costuma ser antes, às vezes no pré-diabetes, em pacientes que estão gerando a resistência insulínica, que são estágios antes, né, que anteriores ao diagnóstico do diabetes, costuma ser acompanhados com ganho de peso, né? Mas quando você abre o diabetes, ele está muito alto, geralmente glicose acima de 350, 400, esses sintomas todos que você elencou, eles podem estar presentes. Então, quando dá sintoma, atenção máxima, porque aí já pode estar um risco maior de uma complicação aguda, como a cetoacidose diabética,
coma hiperglicêmico hiperosmolar, que são complicações agudas e graves do diabetes. Tá? Então, se surgiram algum desses sintomas, procure imediatamente um posto de saúde, meça a sua ponta de dedo, porque pode estar bem elevado. Mas, em geral, o diabetes ele fica mais brando, né? Então, costuma não ter muitos sintomas. O que é um perigo. O que é um perigo. Né? Então, assim, como a senhora disse, se tiver casos na família, já comece imediatamente aí fazendo o quê? 6 meses, esse monitoramento, é importante fazer? Depende muito da idade, né? Mas a gente orienta pelo menos uma vez por ano, procurar um médico, um clínico geral. Às vezes as mulheres gostam muito de ginecologistas para fazer uma glicemia, uma hemoglobina glicada. Hoje, cada vez mais, a gente valoriza também as dosagens de insulina. A insulina, como você bem mencionou, é um hormônio que regula a glicose no sangue. Né? Então, muitas vezes, quando ela começa a se elevar de uma forma abrupta, uma forma mais expressiva, isso pode indicar resistência insulínica, que já é um estágio de risco para o aparecimento do diabetes. Então, às vezes, esses fatores que a gente dosa facilmente no sangue já dá uma noção de sinal de alarme. Direcionamento, né? Direcionamento para você tomar condutas, né? Eu falo aos pacientes que é importante, sim, fazer os exames, mas tomar conduta frente a eles. Então, assim, eu estou fazendo exame para quê? É só para saber? Não, a gente tem que saber como que está e tomar atitude. Será que eu tenho que melhorar alguma rotina de vida, algum hábito? Será que é necessário usar algum medicamento, né? Para que eu evite o aparecimento de doenças ou complicações dessas doenças? Então, são medidas simples que é possível fazer, porque normalmente não dá sintomas. Se a gente for esperar para ter sintomas, já vai estar bem mais grave. Já está bem mais complicado. E Exato. O que falar do pré-diabetes? Tem um colega nosso aqui, que eu não vou dizer quem é, né, Neto? Que identificou ali o pré-diabetes. Como é que é o pré-diabetes? O pré-diabetes, ele tem critério, tá? Então, assim como a gente tem critérios diagnósticos para diabetes, então, assim, existem as diretrizes médicas, né, que colocam pontos de corte nos exames. Então, aquele exame que não está a nível de diabetes, mas que também está um pouco acima do normal, aquele intermediário, ele é considerado, às vezes, um pré-diabetes. Infelizmente, o pré-diabetes aumenta o seu risco em até 3 vezes de ter o diabetes nos próximos 5 a 10 anos. Então, é uma situação que a gente exige um tratamento um pouco mais agressivo, porque em muitos casos a gente consegue reverter o pré-diabetes, você normalizar. Uma vez diagnosticado o diabetes, a gente não tem uma cura ainda. Não tem, né? Não tem. Então, a gente tenta evitar ao máximo o desenvolvimento do diabetes. Porque a gente sabe que esse estágio do pré-diabetes, tomando condutas, medicamentos, um tratamento às vezes mais agressivo, perda de peso, você consegue, às vezes, reverter ou retardar em muitos anos o aparecimento do diabetes. No caso do pré-diabetes, o controle da alimentação, junto com exercícios físicos, eles podem surtir efeito? Muito, e muito, tá? Existe um estudo que ele mostra que as mudanças de estilo de vida, ou seja, a perda de peso por volta de 5 a 7%, o exercício físico de forma regular, uma dieta balanceada, você consegue prevenir em quase 70% o aparecimento do diabetes. Então, ou seja, não necessariamente essa pessoa vai ter diabetes. Como você está falando, 70% dos casos são preveníveis com esses cuidados, Exato. Né? E muitas vezes a gente tem que entrar com alguns medicamentos também, que existem estudos mostrando que alguns medicamentos no pré-diabetes podem prevenir o aparecimento do diabetes, porque é um estágio que a gente quer o máximo possível evitar, né? O diagnóstico mesmo do diabetes, justamente por ser uma doença crônica e ainda sem cura, né, definida. Então, é preciso, sim, diagnosticar. Se você, às vezes, tem um pré-diabetes, existe tratamento. Existe, inclusive, a possibilidade de você curar o pré-diabetes. Sim, entendi. Aí, quando chega no diabetes, efetivamente, aí uma coisa mais complicada. Não tem cura, né? Só reforçando isso que a senhora falou. Não tem cura, é um tratamento pro resto da vida. É um tratamento pro resto da vida, porque é uma doença crônica, a gente chama, né? Ela, infelizmente, ela é progressiva, ou seja, ao longo dos anos, a função pancreática, ela vai se deteriorando. O que eu menciono sempre para os pacientes é, diagnostiquei o diabetes, em geral já tem 50% das células do seu pâncreas disfuncionantes. Então, a gente tem ainda a oportunidade... E isso é irreversível. E isso normalmente é irreversível. Então, para a gente precisar usar a insulina, né, o que é o medicamento para tratamento do diabetes mais antigo, mais bem estudado, em geral a gente precisa de uma disfunção pancreática de mais de 80%. Então, eu tenho 50% ainda que ainda funciona bem. Então, você tem que poupar o máximo possível essas células de lesão. Poupar?
tratando. É o exercício, tudo que a gente falou anteriormente. Não tem como fugir disso, né, doutor? E não tem, isso é a base. Então fica um incentivo para quem está em casa, se está com diabetes, às vezes está acima do peso, tem mais dificuldade ainda em fazer exercício físico, faça uma caminhada. Isso é o mínimo, né? Cuide da alimentação, pense melhor antes de se alimentar, porque às vezes a gente come sem planejamento, come sem preocupação e a gente, principalmente para quem tem esses fatores de risco, já tem diabetes ou pré-diabetes, tem que ter um cuidado redobrado, né? Porque isso tem impacto, sim, no controle. E a gente está falando de uma doença grave. Infelizmente, tem casos de amputações, não tem, doutora, ligadas ao diabetes? Então, as complicações do diabetes, hoje, na verdade, o nosso foco do tratamento do diabetes não é somente estar com a glicose boa, tá? Antigamente era. A meta de glicose, meta de hemoglobina glicada. Hoje, a nossa meta de tratar é evitar complicações, tá? Porque a gente sabe que as complicações, sim, é que geram maior impacto em diminuição de qualidade de vida, em morbidades, ou seja, de complicações, de outras doenças associadas e mortalidade, né? Então, o nosso objetivo hoje é fazer com que o paciente tenha uma maior expectativa de vida com qualidade. Sem complicações. E para isso é necessário todo um rastreamento, monitoramento e bom controle, não somente da glicose, mas do peso, colesterol, da pressão, né? Evitar fumo, evitar excesso de álcool. Então, são vários fatores que, se o paciente não entender que não é somente a glicose que ele tem que controlar, ele pode sim, infelizmente, ter alguma complicação. Tá bom, e a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode e deve participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone 999769204 e a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí, eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre o diabetes. A nossa entrevistada é a médica endocrinologista Marília Espíndola. Doutora, a senhora acha que, de uma certa forma, as pessoas não dão a importância que a doença precisa? Na verdade, hoje a gente vê que as pessoas têm medo de ter um câncer, têm medo, às vezes, de ter algum infarto, que eu acho que é importante isso, mas hoje a gente sabe que a associação do diabetes com doença cardiovascular é uma das ações mais importantes, mais frequentes que tem. Então, hoje o diabetes mata muito mais que câncer. Nossa. Por exemplo, nas causas de mortalidade. Isso porque ela gera todas essas complicações que a gente mencionou anteriormente e que gera um alto risco de mortalidade. Então, hoje um paciente que é diabético, só do fato de ele ter o diagnóstico do diabetes, aumenta em 2 a 3 vezes o risco dele ter alguma doença cardiovascular, como infarto, AVC, internação por insuficiência cardíaca, né? Ele já tem um risco muito mais aumentado de ter doença renal crônica. O diabetes, ele é das principais causas de hemodiálise no Brasil. Né? Tem risco de ter alterações oculares, né? Cegueira pelo diabetes, mas não só cegueira, edema macular, perda da acuidade visual, né? Da qualidade da visão pelo diabetes. Então, a gente separa hoje as complicações em micro e macrovasculares, ou seja, dos pequenos e dos grandes vasos. E com isso, a gente tem protocolos para fazer o rastreamento dessas complicações. Então, o paciente diabético, ele tem que fazer o rastreamento anualmente das complicações relacionadas ao diabetes, isso quando ele está bem acompanhado, e são no mínimo 2 consultas anuais com o especialista. Tá? Então, muitas vezes ele fala, não, eu tenho diabetes, eu acompanho com um cardiologista, eu acompanho com um clínico. É importante, muitas vezes, ir para um endocrinologista. Que vai olhar como um todo, né? Como um todo. Ou um clínico que tenha bastante experiência no segmento dos pacientes diabéticos, porque existe, sim, protocolos justamente para evitar essas complicações, tá? Então, a gente sabe que hoje, evitando isso, a qualidade de vida, você gera menos custo, menos falta em trabalho. Isso gera bastante benefícios para a vida do paciente. Em geral, a gente sabe que existe uma cultura das mulheres se cuidarem mais, né? Então, a gente encontra essa resistência também nos homens. Às vezes, eles não querem sequer fazer o exame com medo de diagnosticar a doença. Existe isso também? Existe isso. A gente recebe muito no consultório as esposas carregando, ou às vezes os homens até bravos, porque a esposa marcou, ele nem queria estar ali, porque às vezes não quer ouvir algumas coisas, verdades. Né? Verdades ou não, mas enfim, é importante que a gente, como médico, a gente não muda nada, né? Na vida do paciente, a gente faz orientar. Se o paciente estiver aberto a fazer mudanças, eu acho que é sempre válido.
mas não adianta a gente fugir, às vezes, de uma realidade. Não, até porque, como várias outras doenças, se você identificou ali com uma certa antecedência, né, o tratamento e até mesmo a qualidade de vida, ela vai vir, né? Exatamente. Inevitavelmente. Hoje, graças a Deus, né, temos vários tratamentos modernos para o tratamento do diabetes. Então, tratamentos que beneficiam não somente a glicemia, mas promovem perda de peso, promovem, inclusive, evitar a mortalidade cardiovascular. Então, tem medicamentos que evitam 30% a mortalidade cardiovascular, previnem em até 30%, 35% o desenvolvimento de doença renal. Então, protege o rim, protege o coração do paciente diabético. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem um aval, né, um rol de medicamentos mais extenso para o tratamento do diabetes, e com isso vai trazer, com certeza, benefícios para a qualidade de vida e controle da doença. Doutora, mais do que nunca, a ciência, a medicina está comprovando que fatores emocionais, né, você está bem ou você não está bem, que o estresse, ele pode levar a doenças ou ele pode prejudicar quadros também. No diabetes também a gente pode fazer essa associação? Tem, na verdade tem muitas pacientes que vêm, meu diabetes é emocional. Não existe diabetes emocional, tá? O que existe é que o estresse, a ansiedade, depressão, transtornos de humor podem exacerbar a glicemia, podem piorar a glicemia. Então, se o paciente tiver com um estresse muito importante, uma correria muito grande, isso pode aumentar um pouco a glicemia dele e descompensar uma doença, né? Então, a gente tem que tratar conjuntamente. E faz parte do tratamento do diabetes também o controle de estresse, até porque a atividade física é uma promotora de redução de estresse, né? Isso também por conta dos hormônios que estão relacionados, cortisol, né? Que são hormônios que estão relacionados ao controle também da glicose no sangue. E no caso de amputações, assim, são casos mais extremos? São casos onde a pessoa demorou para identificar ou mesmo não se cuidou como deveria? E o que pode levar, o que causa a amputação? Então, assim, as amputações e as cegueiras são as complicações, são extremos, né, das complicações microvasculares. Então, o diabetes de longo prazo, muito descompensado, ele altera a sensibilidade dos nervos. Então, existe uma mudança dos nervos periféricos e com isso os pacientes têm menos sensibilidade, dores e aí costumam machucar os pés, principalmente, né, levar infecções e como já tem um déficit de cicatrização, um déficit de reparo dessas feridas, leva-se às amputações. Então são extremos que infelizmente, graças a Deus, estão cada vez menos frequentes, mas... antes a gente via mais, muito, né, casos assim. Mas é uma coisa extrema, porque pode perder um membro realmente por conta de um diabetes mal controlado de longa data. Então, para tratamento disso, você tem que cuidar da glicemia, um primeiro ponto, uso de antibióticos, bons cicatrizantes, esses cuidados básicos de saúde. Certo. E aí, assim, acho que a gente fez um panorama bastante bacana aqui. E as crianças também, aquele cuidado, né? Porque crianças geralmente gostam de doces e tal, e aí os pais também têm que ter uma estratégia, talvez mais lúdica, né, para lidar com isso. Nas crianças é frequente mais o diabetes tipo 1, né? Por conta daquela questão autoimune, mas hoje pelo sedentarismo, pelo aumento de sobrepeso e obesidade na infância. Alimentação. A gente tem que ter uma chamada de atenção dos pais para esses cuidados. Então, as crianças não podem, né, ser agraciadas com doce, botar essa relação, né, de parabéns, né? Ganha um docinho. Isso pode prejudicar, né, o desenvolvimento dela, a saúde dela futura. E o que mais tem impacto é o sedentarismo também na infância, né? Hoje as crianças têm um tempo muito prolongado de tela. Então, a média de tela nas crianças é em média de 6 horas por dia. Então, isso gera um sedentarismo muito grande, um impacto importante na saúde futura. Então, tem que deixar a criança brincar jogar bola, cuidar da alimentação para ser mais variada possível e evitar excessos de doce, excessos de massas, né, na alimentação, evitando que ela fique com sobrepeso, obesidade. Então, é importante ter a monitorização também no pediatra, né, no desenvolvimento e crescimento dessa criança de uma forma saudável. Tá? Isso são fatores importantes. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi ótimo. Acho que a gente conseguiu esclarecer muita gente aí e alertar, né? Porque tem que ir ao médico, tem que se cuidar e se tratar. Exatamente. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Eu que agradeço. E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Eu espero você. Tenha uma ótima semana. Até lá. Tchau, tchau.